funcionários da casa, boa tarde, nosso casal 20, muito obrigado pela presença, sempre aqui conosco, a quem está nos assistindo, 103ª sessão ordinária, dia 29/11, solicito o primeiro secretário que faça a verificação de quórum em plenário. A quórum suficiente, senhora presidente. Declaro aberta a sessão em nome de Deus e me autodesigno a fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Eclesiastes 10. Sabedoria das autoridades. Um governador sábio julga o seu povo. O governo de um homem sensato será estável. Tal o juiz do povo, tais os seus ministros. Tal o governador da cidade, tais os seus habitantes. Um rei privado de juízo perde seu povo. As cidades povoam-se pelo bom senso dos que governam. O domínio sobre um país está na mão de Deus. Ele lhe suscitará, no tempo oportuno, um governador útil. A prosperidade do homem está na mão de Deus. É ele que põe na fronte do escriba um sinal de honra. Palavras do Senhor. Glória a Deus. Tem tudo, né, mano? Tem tudo, né? Solicito o segundo secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. 102ª sessão ordinária. A ata da 102ª sessão ordinária da atual legislatura da Câmara de Vereadores de Camboriú, sob a presidência da excelentíssima senhora Márcia Regina de Oliveira Freitag, 27 de novembro de 2018, às 18 horas, no plenário legislativo do município de Camboriú, cito a Rua Siqueira Campos, 480, Centro, Camboriú, Santa Catarina. Verificando o quórum legal pelo primeiro secretário, a presidente designou o vereador Josué Pereira para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Em seguida, teve início a leitura da ata da sessão anterior pelo segundo secretário, que foi lida, discutida, votada e aprovada por unanimidade dos presentes. A presidente convidou o primeiro secretário para dar conhecimento dos expedientes recebidos. Expedientes do Executivo, ofício números. Retirando projeto, ofício número retirando projeto. Não vai. Retirada do projeto de lei número 37, 2018. Convite do CI Eurípides Paula da Silva e Grupo Escolar Andrônico Pereira. Expediente de diversas origens, convite da ordenação dos diáconos, convite, ofício da ARESC, expediente do Legislativo, projeto de lei 70/2018, indicações número 1203, 1251, 1266, 1308 a 1328/2018. Requerimento 270, 271 e 272/2018. O grande expediente, primeiro inscrito, o vereador Adriano Gervásio, cumprimentou os presentes e comentou a respeito da sessão passada e sobre a doação do terreno da Cibalc. Citou a lei de doação do terreno à Prefeitura de 1973, a qual aceita a doação do terreno para a construção de uma escola municipal. Apresentou o projeto arquitetônico da possível escola, resultado de um TAC. Questionou a doação do terreno para outra finalidade, que não a construção desta escola. Disse que não acredita que tenha havido em nenhuma negociação em paralelo e colocou-se à disposição dos colegas vereadores. Segundo inscrito, o vereador John Leno Teodoro cumprimentou os presentes e iniciou falando sobre suas conversas com munícipes de diversos setores. Declarou que tem a sensação que muitas pessoas não amam a cidade que vivem. Disse que pior que uma crise econômica, o mais difícil de superar é uma crise política, pois rouba a identidade de uma cidade e coloca em xeque o desenvolvimento. Falou sobre a luta para se garantir um benefício conquistado, reforçou que há necessidade de discussões anteriores para que as mudanças reais possam ocorrer.
questionou onde está o espírito público dos responsáveis pela cidade, questionou qual a Câmara de Vereadores que se quer, disse que esta casa é muito atuante e ativa para discutir os projetos. Finalizou dizendo que, infelizmente, vai continuar a guerra de vaidades e a falta de compromisso com o Camboriú. Terceira inscrita, a vereadora Jane Steff, cumprimentou os presentes e também comentou sobre a doação do terreno da Cibalc e sobre a visão do povo a respeito desta doação. Citou o baixo PIB da cidade em comparação com a grande demanda. Disse que há um executivo que decide as coisas sem conversar. Relatou a importância de ações de desenvolvimento da cidade e disse que muito poderia ser feito se houvesse economia com aluguéis. Em a parte, o vereador Wilson Albino levantou a questão da divulgação das discussões a respeito de leis. Continuou a vereadora Jane dizendo que, neste momento, o Executivo tem dificuldade de manutenção dos parques. Chamou a atenção para a forma como a comunicação é feita e que chega ao ponto de ser divulgado que foi indicação de uma vereadora. Em a parte, a vereadora Márcia disse que isso também causou constrangimento a ela, pois vereadoras são apenas 3. Continuou a vereadora Jane apoiando a fala do vereador John Leno a respeito da disputa de egos. Disse que não haverá votação nesta casa sem discussão com os envolvidos. Finalizou falando sobre um carro da saúde de 2018 que está apodrecendo na garagem da prefeitura. Em a parte, a vereadora Márcia disse que estes carros foram adquiridos com emendas parlamentares do exercício anterior. Quarto inscrito, vereador Márcio Antônio Pereira, cumprimentou os presentes e iniciou dizendo que o primeiro passo para a cidade é investir na educação. Falou sobre o seu projeto que trata de prazos para a saúde e agradeceu os apoios dos vereadores Adriano e John Leno pelas palavras positivas. Disse que esta casa é atuante, tem projetos inteligentes e economiza anualmente. Citou a falta de carros para levar vacinas, criticou a marcação de exames para daqui 3 meses e declarou-se favorável à Cibalc e respeitoso na posição dos vereadores Adriano e Piteco. Disse que deve haver mais discussão com a comunidade e que talvez a contrapartida deva ser melhorada. Questionou qual o futuro que se deseja para a cidade, citou algumas empresas relevantes da cidade, citou também o que a cidade perde sem a instalação da Cibalc. Finalizou dizendo que fará visita à FEComércio para saber se as propostas ainda estão de pé. Quinto inscrito, vereador Claudinei Lois, cumprimentou os presentes e comentou também sobre a sede da Cibalc, defendeu que existe união para a resolução dos problemas, concordou que deve haver discussão sobre o terreno, contou a história da obra da Avenida Santa Catarina, desde a sua idealização até o momento atual. Explicou também sobre a outorga onerosa e sobre a transferência de potencial construtivo, relatou as dificuldades da finalização da obra e os problemas não previstos pelo orçamento. Finalizou dizendo que somente o Executivo, em cooperação com o Legislativo, é capaz de resolver os problemas da obra da avenida. Sexto inscrito, vereador Ângelo César Gervásio, cumprimentou os presentes e iniciou reconhecendo o esforço do vereador Claudinei para a boa execução da obra da Avenida Santa Catarina. Em a parte, o vereador Claudinei agradeceu os elogios e explicou que no projeto original havia árvores que seriam cortadas, mas o Executivo preferiu desviar a obra. Relatou também que mudas de araucária serão plantadas no horto florestal. Continuou o vereador Ângelo, explicando como funciona o procedimento parlamentar e analisou a situação política atual. Destacou a seção do conservadorismo, falou também sobre o custo de vida de alimentação e sugeriu que as pessoas economizem e poupem. Sétima inscrita, vereadora Inalda do Carmo, cumprimentou os presentes e também falou sobre a polêmica da doação do terreno para a Cibalc. Reforçou que os vereadores não podem ser colocados em uma vala comum e explicou a composição e função da Cibalc. Reforçou também que seu voto em favor da doação é fundamentado na busca da melhoria da cidade. Explicou as razões do seu voto, que são relacionadas ao desenvolvimento econômico do município. Disse ter se sentido envergonhada pela nota da Cibalc, que aponta a retirada do projeto.
citou a surpresa com a lei que vincula o terreno para uma escola, disse novamente que seu voto é pelo desenvolvimento e, caso soubesse da vinculação do uso do terreno, seu voto seria outro. Criticou a irresponsabilidade do veículo de imprensa que faz reportagem e enquete com parcialidade. Listou suas sugestões de ações para aquele terreno desde o início de seu mandato. Finalizou dizendo que o veículo de imprensa que fez a enquete perdeu todo o seu respeito. Suspensa a sessão por 15 minutos. Ordem do dia. Primeira votação, projeto de resolução 03 de 2018, retirado da pauta. Projeto de lei 34 de 2018, aprovados por unanimidade. Projeto de lei 043 de 2018 do Legislativo, retirado da pauta. Segunda votação, projeto de lei 64 de 2018, né? Não é 2019. Do Legislativo, aprovados por unanimidade. Únicas votações, requerimentos 239, 245, 251, 261 e 267 de 2018, aprovados por unanimidade. Espaço para explicações pessoais. Baixa para as comissões de Justiça e Infraestrutura, o projeto de lei 69 de 2018 do Legislativo. Próxima ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei 39 de 2018 do Executivo, lei orçamentária. Assim mandou lavar esta ata, que lida, aprovada e apreciada, será assinada pela senhora presidente, vice-presidente e senhor secretário. Sala das sessões, 29 de novembro de 2018. A ata está em discussão. Eu só gostaria de acrescentar aqui que não constou da ata, na ordem do dia, o ofício que foi citada, solicitada a retirada. E, em tempo, gostaria que fosse colocado. Vereador Dr. Ângelo. Eu também gostaria que constasse na minha fala a patente do prefeito, corrigindo, o prefeito me corrigiu, não é Tenente Elcio, é Tenente Cunha. Ok? Obrigado. Não, mas é Tenente Cunha, não Tenente Elcio. Ok. Em tempo será em corrigido. Tempo será corrigido. A ata está em votação. Eu, às vezes, até respiro aqui, mas tudo bem. Dá até um... Ata. A ata está em votação. Vocês, por favor, votaram o quê? A ata está aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que nos dê conhecimento do expediente recebido na casa. Expediente recebido do Poder Executivo. Nós recebemos o ofício 40 até o ofício 49. Esses ofícios eles são iguais, o que altera é apenas o nome da instituição que irá receber uma destinação de recursos. Então eu vou ler um ofício na íntegra e após eu vou ler apenas o nome da instituição para vocês terem o conhecimento, para não haver necessidade de ler todos os ofícios que são iguais. Ofício 311 de 2018, encaminha projeto de lei 40 de 2018. Excelentíssima Presidente, nos termos do artigo 25, parágrafo 3º, inciso 1 e artigo 79, inciso 21 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 123 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do município de Camboriú, Santa Catarina, serve o presente para convocar, em caráter de urgência, Vossa Excelência e os nobres vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada em data estipulada por Vossa Excelência, para apreciação e votação do projeto de lei número 40 de 2018, que dispõe sobre a autorização de transferência de recursos financeiros mediante a celebração de termo de colaboração entre o município de Camboriú, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Grupo Escoteiro Terra do Vale,
e da outras providências, sob pena de prejuízo ao andamento das atividades da administração, contrariando desta forma o interesse público. Atenciosamente, Elcio Rogério Kunen. O segundo ofício, então, sobre a Lei 41, Associação Beneficente Razão de Viver. Projeto de Lei 42, de 2018, Associação Beneficente Unidos por Todos, ABUT. 43 de 2018, Associação Camburuense de Judô, ACAJ. 44 de 2018, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI. 45 de 2018, Associação de Pais de Atletas de Futebol de Campo de Camboriú e região, Guri Bom de Bola. 46 de 2018, Associação Cadiz Esporte e Lazer. 47 de 2018, Associação Comunitária Beneficente Torre Forte, Latarte. 48 de 2018, Associação Social e Cultural do Monte Alegre. E 49 de 2018, Sociedade Banda Escola Musicor. Ambos, todos, assinados pelo prefeito municipal Elcio Rogério Kunen. São esses o expediente do Poder Executivo. Expedientes diversos. Ofício 1 de 2018, Ilustríssima Senhora Márcia Regina Oliveira Freitag, Presidente da Câmara de Vereadores de Camboriú. Prezada Presidente, nós, psicólogas, fonoaudiólogas e psicopedagogas do suporte pedagógico da Rede Municipal de Ensino de Camboriú, lotadas na Secretaria de Educação, compondo o suporte pedagógico, viemos solicitar a Vossa Senhoria que, juntamente com os demais vereadores da Casa Legislativa, possam atender a nossa solicitação para uma reunião a fim de discutirmos as mudanças que estão sendo impostas pela Secretaria de Educação na reformulação do plano de carreira do magistério. Para tanto, solicitamos a viabilidade de uma data e horário, se possível, que seja agendada após as 17 horas e 30 minutos, devido à nossa carga horária de trabalho, para nos reunirmos e apresentarmos aos senhores as nossas divergências com a proposta feita e os motivos que nos levam a elas. Sem mais nada para tratar, agradecemos a atenção e aproveitamos para apresentar a Vossa Senhoria os protestos de nossa distinta consideração. Gladecir Caetano da Silva, psicóloga representante da classe. Expediente do Legislativo, matéria do Legislativo, projeto de lei ordinária de 71/2018, de autoria do vereador Wilson Albino, que dispõe sobre a obrigatoriedade de envio de todos os documentos com mais de 10 páginas confeccionadas pela administração pública municipal direta, indireta, autarquias, fundações e poder legislativo devem ser através de mídias digitais e da outras providências. Indicações. Número 1305/2018 do vereador Josué Pereira, que solicite ao órgão competente a colocação de tubos para escoamento de água pluvial da rua São José, próximo ao número 840, bairro São Francisco de Assis. Número 1306/2018 do vereador Josué Pereira, que solicite ao órgão competente que seja feito o patrulhamento das redes das ruas da localidade Nova Brasília, bairro Rio do Meio, diante do mau tempo, deixando a situação das ruas lastimáveis. Número 1307/2018 do vereador Josué Pereira, que solicite ao órgão competente a construção de travessia elevada na rua Jesuíno Anastácio Pereira, entre as paralelas Rua Cuiabá e Rua Fortaleza, bairro Santa Regina. Número 1332/2018, vereador Wilson Albino, que solicite ao órgão competente que faça um mutirão de limpeza com a utilização do caminhão-pipa nos pontos de ônibus da cidade. Número 1333/2018, vereador Márcio Roberto Miller, que solicite a FUCAM a limpeza do terreno baldio localizado na rua Massaranduba, em frente ao 208. Número 1334/2018, vereador Márcio Roberto Miller, que solicite ao setor competente conserto de buracos na Avenida Minas Gerais, próximo à rótula. Número 1335/2018, vereador Márcio Roberto Miller, que solicite ao setor competente conserto da Boca de Lobo na rua Massaranduba, em frente ao número 208. Número 1336/2018, vereador Fabiano Olegário, que solicite ao órgão competente que faça uma reforma dos banheiros do cemitério municipal do bairro Centro, como também a instalação de torneiras. Número 1337/2018, do vereador Fabiano Olegário, que solicita ao Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, a instalação de uma faixa elevada na rua Ademir Duarte, bairro Lídia Duarte, em frente ao número 65.
Número 1338, 2018, do vereador Fabiano Olegário, que solicite ao setor competente patrulhamento e macadamização da rua Brás Garcia, bairro Cedro. Número 1342, 2018, do vereador José Simas, que solicite ao setor responsável a troca de um poste que encontra-se danificado na rua São Paulo, em frente ao número 241. Número 1343, 2018, do vereador José Simas, que solicite ao setor responsável o conserto da pavimentação da rua Pedro Honorato Amorim, esquina com a rua Olga Bernardes Amorim. Número 1344, 2018, do vereador José Simas, que solicite ao setor responsável conserto da pavimentação da rua Flamboyant, esquina com a avenida João Acácio Simas, bairro Conde Vila Verde. Número 1343, 2018, do vereador John Leno Teodoro, que solicite à Secretaria de Obras a manutenção da rua Victor Juvencio Mafra, entre a rua Porto Alegre e a avenida José Francisco Bernardes. Número 1346, 2018, do vereador John Leno Teodoro, que solicite ao prefeito municipal, senhor Elcio Rogério Cunha, para que seja prorrogado o prazo de adesão ao programa de incentivo fiscal do ITBI, que vai até o dia 21 de dezembro de 2018. Podendo o Poder Executivo prorrogar por mais 90 dias, conforme o inciso 4º do artigo 4º da respectiva Lei Complementar 95/2018. Número 1347/2018, do vereador Wilson Albino, que solicita à Secretaria de Obras que faça a limpeza de desobstrução com a utilização do caminhão hidrojato das bocas de lobos da rua Piauí, próximo ao número 91, no bairro Areias. Número 1348/2018, do vereador Wilson Albino, que solicite ao órgão competente faça a limpeza de desobstrução da boca de lobo com urgência da rua Monte Orizada, esquina com a rua Monte Agulhas Negras, no bairro Monte Alegre. Número 1349/2018, do vereador Márcio Antônio Pereira, que solicita à Secretaria de Obras que realize a limpeza e colocação do filtro da boca de lobo, localizada na rua José Francisco Bernardes, em frente ao Laboratório Biodiagnóstico. Número 1350, de 2018, do vereador Márcio Antônio Pereira, que solicita a SESB que realize a recolocação da pavimentação na rua João Batista Ganancini, no bairro Lídia Duarte. Número 1351, 2018, do vereador Márcio Antônio Pereira, que solicita à Secretaria de Planejamento que realize um estudo de viabilidade para a pavimentação com concreto da rua Rio Congonhas, no bairro Rio Pequeno. Número 1352, 2018, do vereador John Leno Teodoro, que solicita ao Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, a pintura provisória da faixa de pedestre nas proximidades do semáforo da Avenida Santa Catarina, esquina com a rua Leopoldo Leite. Número 1353, 2018, da vereadora Jane Steffen, que solicite ao órgão competente a limpeza e roçada do mato no meio das ruas Antônio Casemiro Bittencourt e Siqueira Campos, em toda a sua extensão. Número 1354, 2018, da vereadora Jane Steffen, que solicite ao órgão competente o reparo dos buracos no trevo que liga a rua Samambaia e a rua Monte Serra Alta. Requerimentos. Número 273, 2018, do vereador Adriano Gervásio, a prorrogação de mais 60 dias da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, criada a partir do requerimento 119, 2018, e instaurada para apurar possíveis irregularidades na aquisição e pagamento de 28.776 metros quadrados de lajotas, 4.868 metros lineares de meio-fio, pelo município de Camboriú, a serem contados a partir do dia 12 de dezembro do corrente ano. Número 275, 2018, do vereador Josué Pereira, que oficia o coordenador da operação de operações da Águas de Camboriú, senhor Gabriel Balparda Fassola, para que envie a essa casa a seguinte informação: porque o bairro Várzea do Ranchinho, no município de Camboriú, não está sendo contemplado com a canalização e o abastecimento de água tratada pela empresa concessionária. Era o expediente, senhora presidente. Pequeno expediente, espaço destinado aos senhores vereadores para que possam discutir os documentos apresentados na casa. Vereador Dr. Ângelo César Gervásio. Boa tarde a todos. Eu quero falar sobre o requerimento de prorrogação da CPI. Acho, nobre presidente Adriano, que além da prorrogação, nós deveríamos quebrar o sigilo da CPI. É uma recomendação que eu faço, porque se prolongou por esse tempo todo, a comunidade fica muito na dúvida, às vezes até com um pensamento que acaba sendo injusto com algumas pessoas. Então,
deixo a apreciação dos membros da CPI, mas que além da prorrogação, que nós também quebrássemos o sigilo. Obrigado. Vereador Dr. Adriano Gervásio. Eu acho pertinente a preocupação do vereador Ângelo a respeito da CPI. Levarei ao conhecimento da comissão. Na próxima reunião de comissão parlamentar, colocaremos em pauta entre os 5 membros e, se os mesmos acharem viável, será quebrado o sigilo e tomaremos todas as medidas aí necessárias para cumprir o que diz o regimento a respeito disso. Mais algum vereador? Vereador Wilson Albino. Depois do Márcio Pereira. Quero, em tempo aqui, parabenizar o vereador Josué Pereira pelo seu requerimento com relação a essa informação da Águas de Camboriú. Muito pertinente, vereador. Parabéns pelo requerimento. Com certeza de extrema importância e necessário que a empresa Águas de Camboriú dê uma resposta, inclusive, também haja com relação a isso quanto antes, para que possamos estar buscando essa alternativa para a Várzea do Ranchinho. Também quero aqui destacar a indicação do vereador Fabiano, quando ele pede a reforma dos banheiros do cemitério municipal. Ele não está presente. É que eu li a indicação. Então, por favor. Só tecer um comentário rápido aqui sobre a questão dos cemitérios. A importância de nós analisarmos que os 2 cemitérios da nossa cidade, eles estão, mais uma vez, chegando no limite de espaços. A gente fez já alguns requerimentos, algumas indicações, fizemos solicitações, conversamos isso pessoalmente já com o prefeito, com algumas pessoas do governo, e até o momento eu estou extremamente preocupado, porque até o momento nenhuma medida, nenhuma atitude foi tomada com relação à possibilidade de termos um novo cemitério em nossa cidade. É necessário tomar uma medida de urgência, porque nós vamos chegar na situação de caos com relação aos cemitérios municipais. Já dá para dizer que já há esse caos, mas nós chegaremos a um extremo, e isso não vai demorar. Então, quero só reforçar isso. Eu tenho alguns outros assuntos, mas vou tratar no grande expediente. Muito obrigado. Vereador Márcio Pereira. Quero desejar uma boa noite a todos. Em nome da presidente Márcia, cumprimentar todos os vereadores, parabenizar pelos seus trabalhos, cumprimentar todos os internautas, em nome do seu Vicente, Dona Isolina, todos que deram entrada na casa no dia de hoje, sejam todos bem-vindos. Falar rapidamente das minhas indicações, repetindo a indicação da Rio Congonhas, solicitando aqui a recolocação do calçamento da rua João Batista Ganassini e também a colocação de filtro na Boca do Lobo, localizada na rua José Francisco Bernardes, em frente ao laboratório biodiagnóstico. Já foi uma indicação que eu fiz há alguns meses atrás, talvez até ano passado. Estou repetindo, em frente de um laboratório de saúde, e é um pedido ali da comunidade daquela região, para que se coloque ali um filtro, devido ao grande odor, o cheiro forte que tem naquela região ali. Então são essas as minhas indicações na noite de hoje. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Vereador Josué Pereira. Cumprimento os vereadores, os internautas, assessores dessa casa, o senhor Vicente, Dona Isolina, Melão e a todos que estão nessa casa. Quero desejar a todos uma boa sessão, que Deus possa abençoar cada um de nós. E quero parabenizar os vereadores pelos seus trabalhos. Fiz 3 indicações, das quais na outra sessão já falei delas, A primeira foi da Rua São José. Estou pedindo à população lá, que o executivo se comprometeu de colocar essa tubulação antes de vir o asfalto, antes de vir a pavimentação. E eu estou solicitando. Eu creio que será contemplado também, como também os demais vereadores já têm cobrado. Também ali no Rio do Meio, na Nova Brasília, na rua, tem um acúmulo de buraco ali por causa das chuvas. A rua fica na baixada ali do bairro,
e eu preciso que o Executivo contemple os moradores daquela rua. A outra indicação é a travessa elevada ali na rua Jesuíno Anastácio Pereira, esquina com a rua Cuiabá de Fortaleza, que os moradores estão tendo dificuldade de atravessar a rua, por causa agora aumentou a quantidade de veículos circulando por ali e fica perigoso. O requerimento também a Águas Camboriú, visto que a Vargem do Ranchinho, os moradores têm reclamado que não tem água, não chega água no local, no bairro, e eu fui verificar com Águas Camboriú e me falaram que a Vargem do Ranchinho não pertence a Camboriú, lá nas Águas Camboriú, na empresa. Então eu fiz esse requerimento, eu desejo que os vereadores também aprovem, se possível chamar esse pessoal aí para conversar também, né? E claro que todos os vereadores têm reivindicado melhorias para o Vargem do Ranchinho. É um bairro carente, sem infraestrutura alguma, e precisa de uma ação do nosso governo, Elcio, no qual o vereador Ângelo fala Tenente Cune, né? Muito obrigado pela oportunidade. Quero parabenizar a todos os vereadores pelos trabalhos apresentados na casa no dia de hoje. E nesse momento eu abro o espaço do grande expediente, senhores vereadores. 15 segundos para que cada um possa fazer a sua inscrição, a partir de agora. São 4 vereadores, 10 minutos, até 10 minutos para cada um, com uma parte. Vereadora Jane Steffen. Só quero cumprimentar todos os colegas e funcionários dessa casa, o Melão, o seu Vicente, Dona Isolina, os internautas. Que eu vou falar, até nem eu ia ocupar a tribuna, mas como eu não podia fazer o comentário ali no pequeno expediente, eu acredito que outros vereadores receberam uma denúncia ontem de que os pacientes que estavam com cirurgias marcadas foram mandados para casa, alguns anestesiados, por falta de material cirúrgico. E essa situação não é de hoje. Prefeito Elcio, o senhor que fala tanto, que trabalha as cirurgias, que o hospital está trabalhando com excelência, que está diminuindo a fila de espera, o senhor deveria verificar o que está acontecendo no hospital, porque isso é inadmissível. E não foi a primeira vez. Eu já citei aqui em tribuna, de médico fazendo palestra, chegar atrasado, fazer palestra com o paciente, em vez de consultar, aí consulta 3, 4 pacientes e manda o restante tudo embora. Já demora para agendar, a fila de espera é enorme, e aí ainda se acontece um absurdo desse, vereador Ângelo. Os pacientes anestesiados, mandados para casa pelo médico por falta de material cirúrgico. E não é a primeira vez que isso acontece. Não só essa situação, mas outras também. E alguns pacientes estão reclamando também do descaso de alguns profissionais de não cumprirem o horário, de chegarem atrasados, de fazer o paciente ficar esperando um período longo nas unidades de saúde, sem respeito nenhum. Eu acredito que isso também tem que ser cobrado, né, pela pessoa responsável pela unidade de saúde, pela secretária. Então, como eu disse, não foi só a vereadora Jane, foram outros vereadores, convidaram os vereadores. Tem outras situações acontecendo, até de indicação. Não vou nem citar nome, porque eu já tive que pagar, já tive que perder meu tempo para ir na delegacia. Mas, enfim, continuam as indicações e agora até no hospital.
Então, prefeito, o senhor, por favor... Ah, não, doutor Elcio. Não é tenente, é o quê? Como é que eu tenho que chamar, vereador Ângelo? Ah, tenente Kunen. Por favor, já que prefeito, o senhor não consegue ser tenente, gostaria de pedir ao tenente Kunen que ele possa avaliar melhor a qualidade da saúde pública que o senhor está oferecendo ao povo de Camboriú. Só isso? Ah, eu ia pedir uma parte. Uma parte, vereadora. O que me causa mais tristeza é que durante um longo período de construção da saúde pública na nossa vida, foi muito difícil para nós convencermos os médicos da atenção básica que procedimento é feito em atenção básica, não hospital. Até porque não se pode gerar uma IH para fazer um procedimento ambulatorial. E aí a gente retrocede quando a gente vê um relatório encaminhado para o vereador Wilson Albino, da produção do hospital, que grande maioria dos atendimentos hospitalares são procedimentos de atenção básica. Então, não dá para entender como é que está se gerando a IH, ou sei lá o quê, ou não estão gerando documento nenhum, simplesmente estão fazendo atendimento de atenção básica dentro do hospital. Então, está desconfigurando o que é hospitalar, o que é responsabilidade do Estado e o que é responsabilidade do município. Então, está sendo desconstruída todas as políticas públicas de saúde, estão sendo desconstruídas no nosso município. Tudo aquilo que se levou um século para construir, de convencimento, de tudo isso, inclusive cirurgias que só podem ser feitas pelo SUS, através de ação judicial, estão sendo feitas no Hospital de Camboriú, e eu não sei como. Então, existe alguma coisa acontecendo nesse hospital que, infelizmente, nós não somos contra o hospital. A gente quer o hospital funcionando como hospital. Cada coisa sendo cumprida a sua parte. Mas não é isso que está acontecendo, e isso me entristece muito. Inclusive, obrigada, vereadora. Inclusive, estão encaminhando urgência e emergência para o Hospital Ruth Cardoso, sem respeitar as prioridades, sem nada. E aí eu quero já fazer uma observação que eu estive outro dia, tive que levar o meu irmão, que é especial, na UPA do Tabuleiro. Gostei do atendimento. Tinha uma equipe muito boa, não sei se é a equipe que está trabalhando todos os dias lá, mas eu preciso aqui parabenizar a equipe que estava atendendo as pessoas. Eu vi várias pessoas ali elogiando o trabalho da equipe, já sendo medicadas, tudo um médico muito atencioso. Então, quero registrar isso também, que não adianta só a gente criticar, né? Mas o hospital está pecando muito. Vereador Wilson Albino. Quero, em tempo, cumprimentar os vereadores pelos seus trabalhos. Quero cumprimentar a todos que chegaram a essa casa essa noite. Cumprimentar os internautas que estão acompanhando essa sessão. Quero trazer rapidamente aqui 3 indicações que eu trouxe para essa casa essa noite. Uma delas trata de uma solicitação que eu recebi por parte de uma moradora com relação à limpeza dos pontos de ônibus da nossa cidade. Em especial, conforme essa moradora, o ponto de ônibus aqui no centro da cidade, ao lado da Caixa Econômica Federal, que, conforme ela, é insuportável o odor naquele ponto de ônibus ali. Então, eu faço uma indicação hoje, pedindo que seja feita uma tarefa, juntamente com um caminhão-pipa, para que seja lavada os pontos de ônibus da cidade, para dar esse conforto aos munícipes que utilizam do transporte público, para poder, quando estiverem no ponto de ônibus, ao menos estarem ali de maneira confortável. Então fica aqui esse pedido. Também fiz uma indicação solicitando a desobstrução, limpeza da Boca de Lobo ali na rua Piauí, no bairro Areias, uma solicitação também de uma moradora, que na última chuva que tivemos agora, a rua Piauí, em apenas 10 minutos já estava tomada por água. Então fica aqui também destacando mais uma vez a importância
que a desobstrução com o caminhão hidrojato não deve ser feita apenas na Boca de Lobo. O que a gente vê é que a equipe vai com o caminhão, limpa a Boca de Lobo, serviço muito bem feito, inclusive, eu já acompanhei limpezas de Boca de Lobo com o caminhão hidrojato. Entretanto, é necessário limpar toda a tubulação, desobstruir toda a tubulação, para que a gente possa, de fato, resolver o problema. Porque se desobstruir somente a Boca de Lobo, a tubulação estando entupida, não vai resolver o problema. E um outro pedido é lá na rua Monte Orizada, no bairro Monte Alegre, esquina com a rua Monte Agulhas Negras, que também, bem ao lado ali da Farmácia Real, está obstruída ali a Boca de Lobo, a tubulação, então necessário faz ir com o caminhão hidrojato lá e fazer essa manutenção. Com relação a... Também gostaria de falar com relação à resposta que eu recebi a um ofício que enviamos para o secretário Flávio Geraldo, da Defesa Civil, e que nos respondeu com relação ao muro dos fundos da Delegacia de Polícia ali no bairro Monte Alegre. O muro está sob risco de cair, é um muro muito alto, trazendo ali perigo, principalmente para a população que passa ali, transita ali a pé, porque se trata de uma rua que dá acesso ao CAIC. Então, muitas crianças, principalmente, passam ali sempre a pé para ir para a escola. E esse muro, um muro ali, eu acredito que aproximadamente uns 5 metros de altura, está com o risco de cair devido à sua estrutura. Então, preocupado com isso, pedimos uma vistoria da Defesa Civil, que foi lá, constatou, juntamente com o engenheiro civil Marcelo Vinícius da Silva, a necessidade de derrubar aquele muro e fazer um muro novo. Então, eu recebo a resposta com o laudo técnico dessa vistoria e também já com o contrato 27 de 2018, tomada de preço 9 de 2018, com a empresa Tomé Empreendimentos Imobiliários Limitada, datada em 8 de novembro de 2018, com um prazo de 4 meses no valor de R$ 37.464, a contratação para prestação de serviço de fornecimento de materiais e execução do muro na Delegacia de Polícia do bairro Monte Alegre. Então, fica aqui meus parabéns aos envolvidos, ao secretário que atendeu o ofício, foi feito através de um ofício, recebi a resposta, fico grato, a população espera exatamente isso do Poder Executivo, que realmente seja resolutivo nas ações, porque a gente muitas vezes vem aqui reclamar exatamente disso, da falta de resolução. Problemas são apontados, não porque queremos especificamente estar fazendo uma crítica ao governo por existir o problema. É muito importante saber que os problemas são apontados porque queremos trazer, sim, a solução. Esse papel é do Poder Executivo e por isso que cobramos resolutividade nas ações do Poder Executivo. Quero também, rapidamente aqui, comentar sobre uma denúncia que eu recebi essa semana de alguns moradores aqui da nossa cidade, reclamando porque está sendo divulgada pela Agência Nacional de Petróleo que houve um desconto bem significativo, inclusive, no combustível, e esse desconto não está chegando nos postos de gasolina, inclusive na nossa cidade. Vou ler aqui para vocês algumas informações extraídas, então, da Agência Nacional de Petróleo, que desde setembro a gasolina sai da refinaria mais barata, já acumula aí uma queda de quase 31%. Mas o grande problema está no caminho até a bomba, que esse descontão acaba virando um descontinho. A Agência Nacional de Petróleo constatou que o preço nos postos nesse período caiu só 2%. Então, de 31% do desconto que está havendo nas refinarias, chegar a apenas 2% de desconto para o consumidor final, é de fato absurdo. O litro do combustível na refinaria passou a custar quase 70 centavos a menos, mas no meio do caminho as distribuidoras baixaram em média só 25 centavos, segundo a Agência Nacional de Petróleo. E na hora de abastecer, apenas 10 centavos é o efeito que tem se visto nas bombas dos postos de gasolina. Os preços cobrados pelas distribuidoras e pelos postos são livres, eles podem vender o combustível pelo valor que quiserem, mas a Agência Nacional de Petróleo quer saber por que a gasolina não está chegando com a mesma redução de preço até as bombas. A agência já cobrou explicações das distribuidoras
que vão ter 15 dias para responder. A Federação Nacional do Comércio de Combustível afirmou que os postos só conseguem diminuir os preços quando as distribuidoras também reduzem e que são livres para repassar ou não a redução do preço de acordo com seus custos. Mediante a essas informações e mediante as reclamações que recebemos, tomamos a liberdade de fazer um ofício de número 109 de 2018, solicitando aí a senhora Salete Rosso Lemos, coordenadora do PROCON aqui da nossa cidade, que faça uma fiscalização junto aos postos, principalmente para identificar se essa atualização de valores não está acontecendo, porque as refinarias também não estão repassando. Porque nós poderemos, sim, estar denunciando as refinarias junto à Agência Nacional de Petróleo e, obviamente, os postos obterem esses descontos para poderem também passar ao consumidor final e, com isso, quem sai lucrando, com certeza, é o povo. O povo que já paga caro, já paga muitos impostos e, quando surge a possibilidade de um benefício como um desconto desse, ainda assim tem o seu direito negado, sabe-se lá se pelas refinarias ou pelos postos, mas o certo é que compete a nós também observarmos isso, fiscalizarmos isso e trazermos essa discussão tão importante, porque a população, assim, confiou a nós essa oportunidade de estarmos fazendo essa fiscalização pela população. Então, deixar muito claro aqui a todos os munícipes de Camboriú que esse vereador tem trabalhado com responsabilidade, sempre atento aos problemas da sociedade. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e uma ótima sessão. Vereador John Leno Teodoro. Vereador John Leno declina da palavra. Vereador Claudinei Luz. Tem que fazer um exercício aqui, senhora presidente. Senhora presidente, senhores vereadores, os funcionários dessa Câmara, aquele casal simpático que está sempre aqui, dona Isolina e seu Vicente, meu amigo Melão, nossos assessores aqui, e o meu amigo, meu afilhado, meu companheiro no bom sentido, meu filho, segundo filho, Evandro. Evandro sempre está há 10 anos trabalhando comigo. É um prazer ter você aqui nessa casa. Quero falar alguns assuntos aqui, parabenizar os vereadores por suas devidas indicações e requerimentos. Um requerimento aqui do vereador Josué Pereira, que está oficiando o coordenador de operações da Águas de Camboriú, a vir dar explicação a essa casa a respeito da Várzea do Ranchinho, do bairro Várzea do Ranchinho, por não estar sendo contemplado com o sistema de abastecimento de água. Quero dizer que é uma questão preocupante. A Várzea do Ranchinho praticamente é um loteamento Jardim Tatiana, aprovado na Prefeitura Municipal de Camboriú em 1981, aproximadamente 37 para 38 anos. Foi aprovado, ficou um grande tempo, sem ter muitos moradores na Várzea do Ranchinho, no começo. Depois começou a desenvolver-se, que também passa ali, que é a Rua Santa Cecília, que é a Estrada Geral da Canhanduba, que faz o contorno por trás daquele morro, na Várzea do Ranchinho, e vai dar lá na divisa com o Itajaí, perto da penitenciária, da cadeia pública, penitenciária de Itajaí. É o presídio. Como ficou muito tempo paralisado, o empreendedor daquele loteamento não fez as infraestruturas necessárias. É uma região muito rica em água, porque tem ali a água mineral, como é que é o nome daquela? Não é Rio Douro, não, é Aquavite. E o pessoal lá são abastecidos com as águas dos poços artesianos, dos poços que são feitos nas residências. Um loteamento não foi implantado corretamente, com a topografia completamente errada, conforme o projeto aprovado.
A Prefeitura fez um levantamento das ruas, e são ruas que passam dentro de lotes, lotes que passam dentro de rua, e está uma situação complicada que nós, vereadores e o Poder Executivo, juntamente com a comunidade, temos que tentar resolver, já que até então não foi resolvido pelas administrações anteriores, desses 37 anos. A Promotoria Pública, através da doutora Andréa Gevaer, enviou uma notificação na Secretaria de Planejamento, quer que a Prefeitura faça a implantação, ou seja, quer que a Prefeitura vá lá e faça toda a drenagem pluvial, que não possui, todo o sistema elétrico, né, a rede elétrica, que não possui alguns trechos, outros trechos não, algumas ruas sim, outras não, a pavimentação, sistema de abastecimento de água, sistema de esgoto, ou seja, se for aplicar a lei de parcelamento de solo, vai ser impossível nós fazermos isso. O que é que nós fizemos? Estive conversando pessoalmente com a promotora de justiça, fui lá e ela não conhece muito bem a realidade daquela região, só que houve denúncias que ela tem cobrado constantemente, com toda razão. Levei o mapa do loteamento, expliquei que o loteamento foi aprovado e foi começado a implantar em 1981, e está assim há anos. E expliquei que a receita de Camboriú, de 190 milhões de reais, não temos condições, com sérios problemas de infraestrutura que nós temos na cidade, de fazer essa implantação. O que é que nós definimos entre eu e ela verbalmente, e agora nós mandamos um ofício, quando o secretário de Planejamento, mandamos um ofício, e nós verbalmente decidimos que nós iríamos fazer uma reunião, pode ser na Câmara de Vereadores, pode ser na Prefeitura, no auditório da Prefeitura, ou em qualquer outro local que tenha espaço para receber a comunidade, receber os vereadores, a Promotoria Pública presente, e nós achávamos um meio, com a ajuda de muitas pessoas que têm terrenos lá, tem gente lá que tem 20 lotes, e lá está valorizado, que está próximo à BR, é uma área possível avanço, é uma área de distrito industrial. Isso nós combinamos para fazer essa reunião no final de fevereiro. E nós já temos aqui que estar preparados para que nós possamos aí acharmos uma solução, os vereadores, os moradores e a Prefeitura, a implantar de vez aquele loteamento. É dificultoso, vai ser dificultoso sim, porque é muito caro. Quando o vereador dessa casa, em 2006, 2007, fiz várias indicações quando as águas de Camboriú, a água estava na concessão, não, estava com a Prefeitura, no caso, com a SESI. Quando a autopista litoral fez aquela marginal, o asfaltamento até lá, para evitar que as pessoas passassem pela BR-101, causando perigo ali, já morreu famílias e famílias naquela situação, e a autopista litoral estava executando a marginal. Naquela ocasião eu era vereador, fiz várias indicações para que a SESM, na ocasião, disponibilizasse uma tubulação, o sistema de abastecimento de água, lá do Monte Alegre, que chega até na Vaz do Ranchinho, e de lá direcionasse até as residências, porque, já que estava fazendo a base, poderia tranquilamente já deixar preparado. Não sei o que aconteceu, não resolveram essa situação, a autopista litoral talvez, eu ouvi falar que não aceitou que passasse ali, eu teria que pagar até um aluguel para a autopista litoral, se eu não me engano, eu até estou cometendo até uma injustiça em falar, que eu não tenho certeza, mas eu ouvi um boato em relação a isso, e não foi executado. E aquela região precisa realmente ser contemplada com toda a infraestrutura necessária, já que é um bairro da Vaza do Ranchinho, é considerado um bairro. E, se é uma denúncia que eu escutei aqui o vereador Josué falar, dizer que Águas de Camboriú, que o loteamento Jardim Tatiana e a Vaza do Ranchinho não está contemplado, então, peraí, se eles ganharam a concessão em Camboriú, estão obrigados a fazer. Conceda uma parte, com certeza. Concedo a parte para o vereador Josué, logo em seguida a parte para o vereador Piteco, e eu lhe concedo depois do tempo que eles usarem. Por favor, vereadores. Obrigado pela parte, vereador. Com certeza, a Águas Camboriú disse que não faz parte de Camboriú aquela área ali da Vargem do Ranchinho. Então, é um absurdo ouvir isso, é um absurdo, porque se pegar a concessão,
só para ganhar o mumu e deixar o resto a lavantê. Não pode acontecer isso. Tem que pegar o município por inteiro. Por inteiro. E outra coisa, se o loteador, desde 1980, parou com o loteamento, ele deve dar infraestrutura. Se tiver ainda terreno em nome do loteador, eu peço que o Poder Executivo, junto com o Ministério Público, pegue esses terrenos do loteador, venda e faça as devidas infraestrutura. Obrigado pela parte. Conselho uma parte, o vereador Piteco. Agradeço pela parte. Quando o prefeito Edinho entrou na prefeitura como prefeito, eu fiz parte do Cuida. E ali nós tivemos várias reuniões. Ali são 3 empresários que têm mais terrenos, é o Agachutes, né? É um rapaz de Itajaí, e depois tem ali um outro que morava ali. E nós conversamos e tinha interesse dessas 3 pessoas, né? O que foi a contrapartida? Eu chamei os 3 empresários na prefeitura, e o que é a contrapartida da prefeitura? A contrapartida da prefeitura era ver onde estavam as ruas, fazer o piquete, e que o pessoal do loteador, eles iam abrir as ruas e começar a fazer E realmente nós fizemos. Foi eu e o seu Cassinho, fomos lá, piqueteamos, tinha 9 casos na época, 9 casos. Então, assim, faltou, Claudinei, faltou mais, foi força de vontade política. Porque ele se passou depois mais 2 mandatos da prefeita Luzia e está no mesmo lugar. E hoje, eu vejo o desrespeito lá, que hoje eu vejo muita casa sendo feita. Muita casa sendo feita. E o Cuida não está em cima. De 9 casas, eu acredito que hoje deve ter mais ou menos umas 20. Tem condições sim, acho que é fácil, porque os loteadores têm interesse naquela área. Obrigado pela parte. Realmente que é dessa forma, tem que ter vontade política, tem que ter uma fiscalização mais efetiva, tem um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a Prefeitura, para não dar liberação de aprovação de projeto em terrenos que ficam duvidosos, ali que tem ruas passando sobre terrenos, alinhamentos incorretos, parte de ligação de energia, mas infelizmente nós temos que melhorar a questão da fiscalização e colocar mais efetivos na fiscalização, inclusive no Cuida, realmente, senão nós vamos estar ferrados. O que está acontecendo? Rua, agora vem a reclamação, porque o trânsito é grande, nós já fizemos o projeto da Rua Santa Cecília, custa R$600 mil, R$453 mil, estamos fazendo aí, nós não, secretaria, como eu estava lá, está sendo feito agora o levantamento topográfico, tem alguns empresários que querem investir em pavimentação, está sendo feito o levantamento topográfico para ver, com o seu devido orçamento, para ver a viabilidade de fazer. Eu acho que tem viabilidade, nós estamos aí tranquilamente, eu estou já conversando com os vereadores para nós nos unirmos e tentarmos ajudar aquela comunidade que tanto precisa. Outra situação, o vereador Wilson Albino, o senhor está completamente cheio de razão quanto aos cemitérios da cidade. Os cemitérios da cidade estão um caos. Nós já pegamos, essa administração já não é de hoje, já está um caos, só que não adianta nós olharmos para o retrovisor e nós temos que resolver o problema. Nós já entramos em contato com alguns empresários, tem alguns empresários interessados a cuidar dos 2 cemitérios. Nós já entramos em contato com algum outro empresário em doação de terreno ou troca na aprovação de algum loteamento de áreas e tem que ser previamente licenciado esse cemitério. É importante, o prefeito Elcio tem todo o interesse em resolver essa situação. O senhor concede uma parte ao vereador Wilson Albino? Eu quero agradecer o vereador Claudinei Lojo por essa explicação e até só para destacar que quando a gente faz uma solicitação, faz uma cobrança, não especificamente nós estamos tratando como culpa do governo atual, não é nesse sentido, né? É sempre no sentido de que nós precisamos buscar essa solução e eu sou parceiro para buscar essa solução junto. A minha preocupação, vereador, com relação aos cemitérios, o caso do centro, já foi preciso derrubar ali a capela que tinha ali, né? Agora está sendo feita uma menorzinha,
foi utilizado o meio de árvores para fazer túmulos. O do Rio do Meio, todos os corredores. Então, nós temos que pensar rápido, nós temos que ser resolutivo nisso. Então, a minha preocupação é essa. Não culpo o governo Elcio pela situação. Isso foi uma herança, infelizmente, e lamentavelmente que isso aconteceu. Mas o que eu quero é que nós venhamos a buscar uma solução. Muito obrigado. Quanto à demolição da capela aqui no centro, foi um ato de desespero. Eu não concordava com isso, porque não tinha mais espaço em nenhuma das duas. Tivemos que fazer isso e arrumar naquele mês ali tantos túmulos, e construímos uma nova, estamos terminando, para que nós não ficássemos com sérios problemas. E nós, enquanto isso, nós estávamos adquirindo já o outro pedaço do cemitério lá, outra parte do terreno, para nós ampliarmos. Nós ampliamos um pouco. O prefeito Elcio tem todo o interesse em ampliar o cemitério ou construir um cemitério novo. Importante, e nós temos, é uma decisão que nós temos que ter também urgente em relação a isso. Quanto a outra situação aqui, falta de material cirúrgico no hospital, depois do anestesiado, eu estou entrando em contato aqui com a secretária da Saúde, ela não me retornou, mas eu irei pessoalmente falar com ela amanhã, irei trazer a resposta da vericidade dessas. Só 30 segundos para ele concluir, por favor. Muito obrigado. Não aqui duvidando, mas vamos ver o que está acontecendo. Porque se estão anestesiando o cidadão na sala de cirurgia, na mesa de cirurgia, e depois de anestesiar, vão ver que não tem o material, isso aí também não existe. Isso aí não pode. Primeiro tem que ver o material para depois anestesiar. Então, eu não sou engenheiro, eu não sou médico, eu não sei como é que funciona, e eu também não sou anestesista, né? Mas nós vamos verificar a situação e vamos trazer para essa casa assim. Integração. Muito obrigado. Conforme determina o regimento interno da Casa, suspendemos a sessão por 15 minutos. Senhores vereadores, existe uma solicitação de 5 minutos. Pode ser 5 minutos? Está em plenário. Pode ser? Então são 5 minutos.
ele vai. Nosso nome é trabalho. Senhores vereadores, por favor, retornem aos seus assentos. Vamos dar continuidade aos trabalhos na noite de hoje. Noite tem sol ainda. Mas eu pedi. Vocês concordaram? Concordaram? Todos? Tá bom? Saíram tudo correndo? Mas não voltaram. Vou pedir para o Márcio fazer a chamada nominal. Ah, não, está ali o Wilson. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos vereadores. Vereador Adriano Gervásio, Hamilton Bianchetti, Ângelo César Gervásio, Antônio Paulo da Silva Neto, Claudinei Luz, Fabiano Olegário, Jane Steffen, John Leno Teodoro, José Simas, Josué Pereira, Márcia Regina Oliveira Freitag, Márcio Antônio Pereira, Márcio Roberto Miller e Wilson Albino presente. Ordem do dia, como é de conhecimento, senhores vereadores, o projeto de lei número 39 de 2018, segunda votação do Executivo, é a nossa lei do orçamento, então é a única matéria da noite de hoje. Projeto de lei 39 de 2018, estima a receita e fixa a despesa do município de Camboriú para o exercício de 2019. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Baixo para as comissões de Justiça, Infraestrutura e Finanças os projetos de lei 40 a 49 de 2018 do Executivo. Explicações pessoais, doutor Ângelo César Gervásio. Aproveitar esse espaço para responder à denúncia da vereadora Jane, é o papel dela, sim, e tal, mas eu tenho aqui informações, tanto da secretária municipal de saúde, como do diretor do Hospital José Luiz Garcia. Inclusive, ontem foram feitas cirurgias, hoje foi feito 13 cirurgias e tal, e, com todo o respeito, vereadora Jane, a secretária está à sua disposição, como diretor do hospital, que querem o nome dessa paciente, e negam que aconteceu esse fato, ok? Então, estou aqui justificando, vai ser investigado, sim, não desrespeitando o trabalho da vereadora, mas a Secretaria da Saúde está à disposição para esclarecer para a população esse fato que a Secretaria se nega que seja verdade, que teve paciente que saiu dali com anestesia. Muito obrigado. Vereadora Jane. Primeiro que é claro que a secretária vai negar, ninguém vai admitir que isso tenha ocorrido na fundação. E outra coisa, não fui a única vereadora a receber a denúncia. Nos pediram para ir até o hospital. Eu gostaria, ainda bem, a mensagem foi, eu gostaria que os vereadores estivessem aqui agora para ver essa situação.
E como outros casos que a gente tem acompanhado, inclusive estou acompanhando uma outra situação de negligência médica, e sempre em situações assim tristes, o laudo que sai do hospital é que o bebê já estava morto. Então nunca vai sair, a fundação vai admitir um erro do quadro. É bem complicado. Então eu entendo a secretária, tenho todo o respeito, mas a gente vai investigar essa situação sim. Vereador Mito, Betinho. Eu desejar uma boa noite à mesa diretora, aos amigos vereadores, aos internautas que nos acompanharam até agora e a todos que ficaram até o término da sessão. Quero agradecer a todos, mandar um beijo para minha esposa, meus filhos, Emanuel e Gabriel. E vão em paz e que Deus nos acompanhe. Vereador Hamilton Bianchetti, Fabiano Legari, Claudinei Luz. Quero cumprimentar todos, né, que estiveram aqui nessa casa, estão ainda nessa Casa Legislativa, nessa sessão. Eu também solicitei, vereadora Jane, a secretária, nesse momento aqui, ela me respondeu, dizendo que ontem foi realizadas 3 cirurgias e hoje mais algumas cirurgias. Mas é o seguinte, nós devemos fazer uma comissão, ir até o hospital. Eu irei amanhã, mas se os vereadores da oposição, né, como a gente fala aqui, quiserem também, então ela verifica. Se for verdade que não tem material, eu sou o primeiro a falar aqui. Aí eu também não adianta mais ligar para a secretária, que eu acredito na secretária também, e acredito na vereadora Jana também. Então, deveríamos ir lá e ver. Como foi feito 13 cirurgias ontem, segundo ela, e hoje mais algumas cirurgias, não pode estar faltando material. Agora, se eu for lá amanhã e não tiver material, aí eu sou o primeiro a falar aqui que daí eu não defendo mais ninguém, porque não tem cabimento. Mas eu respeito o posicionamento da fiscal, da vereadora Jane, que está fiscalizando, e vamos lá ver, vereadora Jane. Aí, se tiver o material todo, na próxima terça-feira a senhora se retrata, eu vou me retratar, e assim, se não tiver, eu vou pegar. Muito obrigado a todos. Vereador José Pereira. Aqui agradecer a presença de todos, desejar a todos uma boa noite, uma boa quinta-feira, na noite, né? E um bom final de semana. Vereador Marcos Pereira. Desejar uma boa noite a todos, parabenizar a todos pelos seus trabalhos, aos internautas também, a todos que permaneceram no plenário. E falar em relação à saúde, vereador Claudinei, que a gente torce para que isso seja resolvido, e para quem está numa fila de cirurgia, obviamente que fazendo a cirurgia vai ficar feliz da vida, né, que resolveu o seu problema. O fato é que não é a primeira vez, eu também recebi a denúncia ontem, tá? Não é a primeira vez, e já aconteceu mesmo antes até de o José Luiz ser diretor do hospital. Então algo está errado na gestão, na organização ali. Já aconteceu com um amigo meu, que é conhecido seu, depois posso te passar, de uma cirurgia de vesícula, acho, alguma coisa assim. Tá? O cara foi entubado, anestesiado, e também quando terminou, achou que estava com a cirurgia pronta, não estava. Então, já aconteceu até com a outra diretora. Então, tem algo errado aí na equipe, alguma coisa aí que... né? E ontem foi 6 pessoas exatamente, eu recebi isso aí. Tá bom? Obrigado e uma boa noite a todos. Vereador Wilson Albino. Quero também, em tempo, cumprimentar os vereadores pelos seus trabalhos, cumprimentar a todos que ficaram na casa até esse momento, os internautas. Eu, hoje pela manhã, às 7 horas da manhã, recebi uma ligação de uma moradora que ela não havia recebido o motorista da saúde para buscar ela e sua filha, que tinha uma consulta agendada lá em Itajaí. E eu prontamente fiz contato com a secretária da saúde, e ela, quando pôde me atender, pediu uns minutos para poder me dar um retorno ali, ver o que estava acontecendo. E foi constatado que o motorista havia faltado, sem comunicar à secretaria, mas prontamente foi solicitado um outro motorista que pôde se deslocar, então, e levar essa paciente até Itajaí. Quero aqui agradecer ao pedido, isso é uma obrigação, a gente sabe que é, mas agradecer a atenção. 7 horas da manhã hoje já estávamos com essa situação para resolver. E sobre o hospital, eu e o vereador Márcio Pereira também recebemos uma denúncia. Recentemente fomos até lá, mas era com relação à sala de emergência,
que estaria faltando material, mas chegando lá, pudemos constatar que tinha material na emergência, né? Não era na parte cirúrgica, na parte da emergência, então tinha material, faltava era profissional. A reclamação, inclusive, dos servidores ali é que falta profissional para poder dar mais atenção ao trabalho. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar a todos, agradecer pelo trabalho de hoje, agradecer a todos que permaneceram na casa até agora, que estão nos assistindo também pela internet. Dizer que eu recebi a mesma denúncia que a vereadora Jane citou e, além dessa, eu recebi mais uma, de uma situação bem constrangedora, onde tinham duas situações de vida ou morte, e os profissionais tiveram que escolher entre um e outro para encaminhar, porque não tinha como encaminhar o paciente, não tinha ambulância para transportar. Então, é complicada essa situação, sim. Eu acho que tem que ter atenção mais voltada para o pronto atendimento, porque o hospital, de fato, ele ali é um regulador. O nosso hospital não tem capacidade instalada para grandes atendimentos, ele é um hospital regulador, é um hospital que faz transferência. Então, peço atenção com relação a isso, que estejam ali à disposição, pelo menos para fazer as transferências que forem necessárias para salvar a vida das pessoas. É complicada essa situação, sim, mas eu também recebi, há um tempo atrás, eu não gosto de falar muito da saúde, do hospital, porque dá a impressão de que eu estou justificando alguma coisa. Não gosto, eu sempre recebo e não falo. Mas um médico pedindo, pelo amor de Deus, eu não tenho Berotec nem atrovente para atender as crianças quando chegam aqui. Então, de fato, tá faltando sim. Pois não, o vereador Wilson quer fazer um convite? Presidente, o presidente da ABUT, o Alisson dos Santos, enviou uma mensagem pedindo para convidar os vereadores que desejarem amanhã às 16 horas e 30 minutos, lá no ginásio do Guga, no Conde Vila Verde, vão estar fazendo uma apresentação lá juntamente com o projeto ABUT. Então, os vereadores que puderem e desejarem estar presentes, fica aqui o convite do presidente Alisson dos Santos, tá bom? Obrigado. Obrigada a todos. Encerro a sessão às 19 horas e 30 minutos. Em nome de Deus, vamos para casa, vamos em paz. E nós temos uma reunião no dia 4/12, o Márcio Pereira fará a leitura da Bíblia Sagrada e entrarão todos os requerimentos que foram protocolados até agora. São 12 requerimentos. Nós temos que limpar essa pauta, gente. Muito obrigada a todos. Vamos com Deus.